Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, reposa sobre cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Nós agradecemos a Deus pela rica oportunidade que Deus dá para nós falar dele, para nós louvá-lo, para nós adorá-lo. Irmão precioso, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos uma passagem muito preciosa e que ajuda muita gente no dia a dia. Falando sobre Naamã, que era o general da Síria, um homem respeitado, um homem valoroso, como diz a Escritura, mas, porém, ele era leproso. E a lepra dele não era uma lepra visível, era uma lepra que estava escondida por trás do manto dele, uma lepra escondida atrás do manto dele. E ninguém sabia dessa lepra, a não ser a sua esposa, porque ela estava escondida. O manto dele não deixava ser visto, né? Porque o leproso, naquele tempo, ele era isolado. Se Naamã estava em atividade, isso mostra que Naamã não tinha declarado a ninguém sobre essa lepra que estava nele. Lepra significa pecado. O irmão Brana disse, lepra significa pecado. Então ele tinha o pecado escondido. Enquanto que aquele rei Ezequias, a lepra que saiu na testa dele. Então o pecado dele era visível, todo mundo via, o rei Ezequias. Mas a lepra de Naamã era escondida, como um pecado oculto, que ninguém sabe. E ninguém sabe, por isso que não vai para isolamento. Ele não foi para isolamento, morar no Vale das Leprosas, que era o lugar de Naamã, mas continuou como general, por ninguém ver a lepra dele. Mas a esposa dele, a esposa sabia. E ele passando por Israel, ele acha uma mocinha, uma menina, ele leva para a casa dele para ser a serva da sua mulher, para cuidar da casa. E a menina passa a cuidar da casa de Naamã, como uma escrava, né, uma serva, e ela observa que Naamã era leproso. Ela vê que Naamã era leproso. Talvez não lavar sua roupa, ela achou alguma mancha, ou talvez nele tirar a camisa, tirar a farda. Eu sei que ela descobre que Naamã era leproso. Mas ela foi procurar a esposa de Naamã e falou com ela, o meu senhor é leproso, não é? Aí a mulher não tinha como esconder, falou assim, ele é leproso, sim. Ele é leproso. Irmão, eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque quando Noé ficou nu, o Jafé, com 100 viu a nudez do seu pai, pegaram uma capa e foram cobri-lo. E cobriu a nudez do seu pai Noé. Quando Noé se despertou, os dois falaram assim, pai, o senhor estava nu e nós dois peguemos uma capa, de costas viemos e cobrimos a tua nudez. Mas o cão viu o senhor nu e foi falar para nós. E não cobriu o senhor. Noé, por causa disso, ele amaldiçoou o filho de cão, que era Canaã. Ele trouxe maldição para o seu neto, Noé. Ali está errado, porque quando o cão viu que o seu pai Noé estava nu, a pessoa certa dele falar era com a mulher de Noé, com a mãe dele. Mãe, o pai está embriagado e nu. Mas ele foi falar com seus irmãos e seus irmãos também foi cobrir. A nudez do seu pai também não era para eles cobrir, era para sua mãe cobrir. E a mãe não foi procurada. Aqui a menina não procura Naamã para falar para Naamã, o senhor é leproso. Nem procura o rei, nem procura ninguém. Nem procura um soldado, ela procura a esposa de Naamã. E fala para ela assim, meu senhor é leproso, não é? Ela falou, é. Então essa menina procurou a pessoa certa de falar. Enquanto que lá atrás nós vê
que a mulher de Noé não foi procurada para saber da nudez do seu marido. Por isso que houve uma maldição. Por isso que a coisa lá foi para o lado de maldição, porque estava tudo errado. Quando as coisas estão erradas, traz maldição. Coisa errada traz maldição. Agora, procurando pessoa errada para resolver o problema. Procuraram o sem Jafé. Sem Jafé quis descobrir a nudez de seu pai. Não eram os dois, era a mãe dele. Aqui a menina procurou a pessoa certa. Aqui em 2 Reis 5, ela procura a esposa de Naamã. Fala, meu senhor é leproso, não é? Ela falou, é. Aí ela falou assim, mas se ele é leproso, se ele for para Israel, lá tem profeta, e ele ficará limpo. Irmão, o irmão Brana disse que Eliseu nunca tinha orado por um leproso. Nunca. Ele tinha ressuscitado o machado, ele tinha tirado o veneno da panela com farinha, ele tinha multiplicado o azeite da viúva. Eliseu fez tudo isso. Mas leproso, ele nunca tinha orado por leproso. E a menina falou que se Naamã fosse para Israel, lá tinha profeta e ele ia ficar limpo. O irmão Brana disse que agora Deus tinha que honrar a palavra dessa menina. Deus tinha que honrar a palavra dessa menina. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a palavra da gente tem poder. E veja bem que a menina falou que Eliseu, se ele fosse para Israel, lá tinha profeta, ele ia voltar limpo. Agora, se ele vai para Israel e volta sujo, essa menina ia estar em apuro, porque ela ia ser tratada como mentirosa. Então, Deus tinha que honrar a palavra dessa menina. Ela já era escrava. Agora, uma escrava mentirosa, ela ia sofrer mais punição. Então, Deus tinha que valorizar essa menina para que a sua escravidão fosse mais maneirada. Eu nem sei se ela continuou escrava depois disso. O valor que ela teve na casa de Naamã, quando ele voltou sem nepa, foi muito alta, porque ela indicou a fonte da cura para ele. Veja bem o tratamento que Naamã passou a tratar ela depois que ele foi liberto. Então a palavra da gente tem poder. Agora, Naamã procurou o rei. A esposa dele falou, essa menina que está aqui em casa, que você trouxe, ela disse, se você for para Israel, lá tem profeta, você volta limpo. Ele queria ser limpo. O importante, irmão, quando a gente quer ser limpo e quando a gente não quer ser limpo. O irmão Brana, teve um homem que chegou no irmão Brana na reunião, um homem de quase 2 metros de altura, que tinha escapado do Instituto de Louco, e ele foi para a reunião, ele era acostumado a acabar com a reunião. Ele chegou na reunião e encarou o irmão Brana, chegou a cuspir o rosto do irmão Brana, falando que ia bater no irmão Brana, e o irmão Brana falou, não, você vai prostrar no meu pé. Mas não era o irmão Brana, já era o Espírito Santo. O irmão Brana sentiu que o Espírito Santo falou através de mim, você vai prostrar nos meus pés. E aquele homem caiu nos pés do irmão Brana. Aí o soldado veio e perguntou para o irmão Brana, o senhor vai tirar esse espírito dele ou quer que nós leve ele embora? O irmão Brana disse, leve ele embora, porque eu não vou expulsar o espírito desse homem, porque ele gosta desse espírito. Se ele gosta desse espírito, não tem jeito de tirar dele. Todas as coisas que você gosta, Deus não tira de você. Deus só tira de você aquilo que você não gosta. Se você não fuma e não gosta de fumar, Deus vai tirar um dia. Se você conta piada e você não gosta de contar piada, quando você for ver, você está contando piada, um dia Deus vai tirar essas piadas de você. O que você não gosta, coisa que está na sua vida e que você não gosta, que perturba você, que inquieta você, um dia Deus vem com a misericórdia dele, ele tira de você aquele problema, aquele hábito, aquele vício, aquela mania,
ou aquele nervosismo, aquela teimosia, ou aquela doença. Se você não gosta, Deus vem e tira. Mas Deus, se você gosta, Deus não tira. Então, irmão, Naamã ouviu a mulher dele. A menina falou isso, falou. Naamã conhecia Israel, porque ele já tinha tirado a menina de Israel, porque ele conhecia Israel. Aí Naamã falou, vou lá. Aí ele foi no rei, pediu uma carta para o rei para entrar em Israel e ir até o rei de Israel. Pediu uma carta para o rei. O rei escreveu uma carta para o rei de Israel, falando assim, olha, meu servo vai chegar aí, e eu que estou mandando meu servo aí, e para ele ser curado. E Naamã pegou a carta que o rei de Israel deu, e Naamã procurou o rei de Israel, e chegou lá no rei de Israel, entregou a carta. Quando o rei de Israel leu a carta, o rei de Israel rasgou a roupa com sinal. Quando eles rasgavam a roupa, era sinal que tinha uma desgraça acontecido. Eles rasgavam a roupa. Quando os filhos de Jó foram tudo morto, o filho de Jó foi tudo morto, ele rasgou a roupa porque era um desastre, era um sinal de desastre. E quando ele entrega a carta para o rei entendeu como era um desastre, como Naamã estava ali para espionar a terra, para guerrear. E Naamã estava procurando a sua cura. Mas o rei interpretou que ele estava procurando guerra. Você viu, irmão, como que as coisas, quando as coisas é mal interpretadas, como que ela toma rumo bem gravante? Não era, Naamã foi lá atrás da sua libertação. E o rei entendeu que ele estava lá para espionar a terra, para guerrear. Foi assim que o rei entendeu. E o rei falou assim, quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para te curar? Ele não foi lá para o rei curar ele. Ele foi lá para o profeta curar. Mas o problema está que a menina falou, se ele for em Israel, lá tem profeta. Naamã tinha que correr, procurar o profeta. Mas ele foi procurar o rei. Aí que está, irmão. A gente, em vez de procurar a pessoa certa, a gente procura a pessoa errada. Ele tinha que procurar o profeta, perguntar aonde estava o profeta lá em Israel, onde habitava. Ele foi no rei. O rei é para reinar, o rei não tem nada a ver com cura, o rei não tem nada a ver com isso, o rei é para reinar. E era o rei Joás. O rei Joás, um bom rei. E o rei não entendeu. O rei falou, vai procurando cura comigo, eu não sou Deus, eu sou rei. Ele rasgou as vestes, um sinal de desastre. Aí Eliseu ouviu que o rei estava com a roupa rasgada, como um sinal de desgraça, mandou falar para o rei, manda Naamã vir aqui, aonde eu estou, que ele vai encontrar o profeta. Aí o rei falou assim, olha, você vai em tal lugar que você encontra o profeta lá. O profeta é que tem essa missão de orar pelo enfermo, mas eu não tenho. Você vai, procura em tal lugar que você encontra o profeta. Eliseu morava numa casa de pau a pique. Ele morava numa casa de pau. Inclusive, ele foi ampliar essa casa e ele emprestou um machado, e o machado acabou caindo na água. Ele teve que ressuscitar o machado com a vara para devolver para o dono. Nem machado Eliseu tinha, era pobre. Eliseu era um homem muito pobre. Ele era pobre ao ponto de não ter um machado para cortar lenha. Ele era pobre ao ponto de procurar alimento no mato para fazer uma sopa, que até que acharam uma erva venenosa e fizeram uma panela de veneno. Em vez de ter uma panela de alimento, uma panela de veneno. Aí Eliseu colocou farinha na panela e transformou a morte em vida. Eliseu fez isso. Eliseu era muito pobre, mas era um homem muito poderoso. Deus tinha dado muito poder para ele. Ele fez 8 milagres. Depois de morrer, até o osso dele trouxe ressurreição.
Ele não morava no palácio. Nem João Batista. João Batista era um homem poderoso que apresentou Jesus, batizou Jesus. E morava onde que João Batista morava? Morava na montanha. Esses homens eram pobres, mas tinha Deus. Hoje tem muito rico, mas não tem Deus. Mora em casa bonita, é bom isso. Mora em apartamento luxuoso, mora em condomínios luxuosos, é bom. Isso é bom, conforto, é muito bom. Mas Deus é melhor. Não adianta nada disso se não tiver Deus. Deus, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Eu prefiro ter Deus na minha vida. Se Deus dá os dois, é melhor. Ter Deus e ter conforto, amém. Mas se Deus não quer dar conforto, quer Ele ser o meu dono, quer Ele dominar a minha vida, viver em mim, amém. É isso que eu quero. Eu quero Deus. A riqueza para mim é Deus. A riqueza para mim é Deus. Eliseu era pobre. Ele era muito pobre. Mas ele tinha Deus na vida dele. Ele tinha Deus e Deus usava ele tremendamente. Deus usava ele. Hoje nós não tem muito disso, né? Pessoa que é cheia de Deus e pobre. A pessoa quer mais, aponta mais para a riqueza, aponta mais para os confortos e menos de Deus. Menos de Deus. A igreja quer ser mais bonita, luxuosa, mas sem Deus. O irmão Branham disse, não é a casa, é quem mora dentro da casa. Você não olha a casa, você olha quem mora dentro da casa. Olha a casa de pau, mas quem estava dentro daquela casa de madeira? Eliseu. E Naamã chegou na casa de Eliseu. E quando ele chegou, Geazi veio atender. Porque Geazi era o moço de Eliseu. E Geazi falou assim, eu sou Naamã, o general da Síria, eu vim em procura do profeta. Ele está aí, ele está. Chama ele. Eliseu foi lá, falou para ele, Eliseu não saiu. Geazi foi lá chamar ele, é Geazi que foi chamar ele, que era o moço dele. Eliseu falou assim, manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes, que ele ficará limpo. Mergulhar no Jordão 7 vezes aponta para 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja. Se você conseguir mergulhar nas 7 eras da igreja, você fica limpo de todo o pecado. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vive no meio das 7 eras da igreja. Então, Naamã, mas o que eu quero falar? Eu não quero continuar com Naamã, que essa história é muito linda. Quanto mais você fala, mais bonito fica. Mas eu quero parar na menina. Eu quero parar na menina. Eu quero ficar com a menina. A menina que ele levou como escrava. Que bênção que ele levou para sua casa. Era uma escrava, mas ela conhecia profeta. Era uma escrava naquela casa, mas ela tinha conhecimento de profeta. Ela podia falar que Israel tinha profeta. Isso que é importante. Ela estava lá fora da sua casa, longe da sua família, longe da sua terra Israel, mas perto de Deus. Ela podia anunciar como a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana, ela reconheceu que Jesus era o Messias, ela largou cântaro de água, rodia, largou poço, e foi para Samaria, anunciando, olha quem eu encontrei, o homem que falou toda a minha vida, ele é o Messias. O povo de Samaria veio ver Jesus. E quando encontraram com Jesus, Jesus conversou com ele, eles falaram para Jesus assim, agora não precisa mais do testemunho da mulher. Só o que nós estamos vendo, nós vimos que é verdade. A samaritana, ela anunciou, ela não pregou, porque a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser pregadora, a não ser para outra mulher, né? Mas ela foi lá, ela trouxe todo o povo de Samaria para Jesus. A sunamita. Ela não foi só livre do poço, não, só dos maridos aí, que ela tinha. Ela foi anunciar, testemunhar
Jesus e a Samaria e ganhou o povo para Jesus. Está na Bíblia, São João 4. E aqui não encontra essa menina anunciando o profeta. E não encontra hoje homem, mulher, que não anuncia profeta, né? Que não fala do profeta, que não fala, se você encontrasse com o profeta, você ia se livrar dessa trindade. Se você encontrasse com o profeta, se você conhecesse o profeta, nosso William Marion Branham, ele ia libertar você desse batismo no Pai, Filho e Espírito Santo e ia levar você no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você encontrasse com o profeta, o William Marion Branham, ele ia livrar você desse Deus três pessoas. Ele ia levar você a conhecer Jesus como Deus. Mas não anuncia. E a menina anunciou. A menina anunciou. O importante é que Naamã, ele creu na menina. Ele creu que a menina estava falando a verdade. E ele foi em busca da sua cura. Tem pessoa que ela não vai em busca da cura dela. Ela quer que Deus venha a ela. Mas ela não quer buscar Deus. E Jesus diz, aquele que bate, abre-se-á. Aquele que busca, encontra. E aquele que pede, recebe. Não quer buscar Deus. Naamã foi buscar. Ele foi em busca do profeta. E ele encontrou a libertação dele. Nós temos que ir em busca de Deus. Nós temos que buscar as coisas de Deus. Buscar o profeta de Deus. E Deus honra como ele honrou essa menina. Essa menina, Deus honrou a palavra. Deus honrou a palavra dela. Ela falou assim, se ele for Israel, ele encontra o profeta e ele ficará limpo. E aconteceu que ele encontrou o profeta e ficou limpo. Porque Deus honrou a palavra dela. E Deus quer honrar a sua palavra também. Honrar a sua oração. Honrar o seu louvor. Honrar a sua adoração. Mas isso, irmão, o irmão Branham disse que ela foi inspirada. Ela foi inspirada para falar isso. Talvez nem foi ela que falou, foi Deus nela que falou isso. Foi Deus nela. Porque Deus gostava de Naamã. Porque Naamã era um homem excelente, era um homem precioso, e ele se converteu em cristão. Depois nós vamos ver a história, nós encontramos que ele se converte em cristão, que ele falou, eu vou jogar fora toda aquela idolatria que eu tenho, não vou mais adorar mais os deuses da Síria, e só vou ficar com o Deus de Israel, eu quero levar um punhado de terra aqui de Israel. Quis levar um punhado de terra de Israel, vê? Como uma terra santa, vou levar um punhado de terra como uma lembrança, vou levar para lá para a Síria. Então, o que eu quero dizer é isso, irmão. A gente tem que ser que nem aquela menina. A gente tem que ser que nem ela, viu, irmão? Viu, irmã? A gente tem que ser ela. Às vezes Deus leva a gente num lugar, é para a gente anunciar o profeta. E Deus deixou ela ir lá na casa de Naamã, lá na Síria, como uma escrava, para ela anunciar Eliseu. Talvez Deus leve você para trabalhar numa casa, você anunciar o profeta. Deus leva você para trabalhar na mecânica, você anunciar o profeta. Aonde Deus está levando você para trabalhar ou para passear, Deus está levando você para anunciar o profeta. Porque ali tem gente que está precisando ser curada. Tem gente que está precisando ser libertada. O que hoje tem pessoas escravas do vício, escravas de droga, principalmente droga, está tomando conta do mundo. E precisa de gente que anuncia profeta. E precisa de gente que anuncia, que fala do profeta. Que nem essa menina falou. E Deus honrou. E Deus honrou. Mas eu fico assim, muito pensativo com Naamã, sendo ele um general, e ele deu ouvido para uma menina, bem dizer, era uma escrava, e ele creu nela. E tem pessoa que fala para ele, ele não crê, e ele creu numa menina que era escrava, ele creu, e ele foi em busca. E quanta gente não anuncia o profeta, a pessoa não crê. E a pessoa vem importante, pessoa estudada, que anuncia o profeta, e as pessoas não crê. Mas por quê? Porque não quer ser livre. Você quer ser livre desse teu vício? Você quer ser livre? Você não gosta. Você não gosta desse vício que você tem, desse hábito que você tem, dessa mania que você tem, que você vê que
que está prejudicando você, está prejudicando os outros. Às vezes tem coisa que a gente tem na vida da gente que prejudica a gente e prejudica o outro. Principalmente ser nervoso. Você prejudica o outro. E você não gosta. Tem coisa que você tem que você não quer ter. Tem mania que você tem que você não quer ter. Tem hábito que você tem que você não quer ter. Mas você tem. Vai no profeta. O profeta tem uma mensagem para você. O profeta tem uma ordem para dar para você. E Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão e Naamã ficou limpo da lepra. Ele ficou limpo, a Bíblia diz que a pele dele saiu como a pele de uma criança. Limpa, 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 limpa. Quando ele saiu do Jordão. Por quê? Porque ele foi em busca daquilo. Porque ele se interessou de ser livre. Porque ele não queria ser leproso. Ele não queria. Ele queria ser livre. Não importava o quanto que ele andou. Ele foi no profeta de Israel. E chegou lá, não era o rei de Israel. Não era o rei de Israel que resolvia o problema. O rei mandou ele vir em Eliseu. Ele veio em Eliseu. Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão. Ele mergulhou, embora que ele não estava querendo. Mas o seu servo falou para ele, mergulha. O profeta não está pedindo coisa difícil. Se ele pedia, você não obedecia, Naamã? Eu obedecia. Então mergulha. E o servo dele aconselhou ele mergulhou e ficou livre. Então obedeceu o profeta, irmão, fica livre. Tem um lugar na Escritura que diz assim, creia no teu profeta e prosperará. Creia no teu profeta e prosperará. Então, o que eu queria dizer é isso. Minha mensagem, ela vai encerrando aqui e dizendo para você assim, você conhece o profeta como aquela menina conhecia, Eliseu. E você anuncia o irmão Branham, anuncia a sua igreja. Para se você for na minha igreja, Deus vai libertar você. Anuncia, passa com a minha mulher samaritana, anuncia Jesus. Vem lá no posto, venha ver o que eu encontrei. Eu encontrei o Messias e todo samaritano se converteu. Anuncia, como Felipe anunciou para Natanael Jesus. Venha ver o que eu encontrei, o Messias. Aí Felipe, Natanael falou assim, mas de onde ele está saindo? De Nazaré. Aí Natanael falou assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou, venha ver, Felipe falou. E ele veio ver Jesus. Aí ele reconheceu que, de fato, Jesus era mesmo o Messias. Natanael, Felipe foi anunciar Jesus a Natanael. A mulher samaritana foi anunciar Jesus ao samaritano. Essa menina foi anunciar o profeta lá em Samaria. Ela foi lá em Samaria levada e anunciou o profeta. E então, nós não anuncia, nós não fala. Às vezes a gente está num lugar, aquela pessoa está carente de uma cura, está carente, está vivendo uma vida miserável, de doença, de tristeza. E nós temos o conhecimento da mensagem, mas a gente não leva a mensagem às pessoas. A gente não fala, não tem aquela ousadia que aquela menina teve. Fala para o meu senhor, se ele for em Israel, ele encontrará o profeta e ele ficará limpo. E ele ficou limpo, irmão. E as pessoas ficam limpas. A pessoa fica limpa. Porque chegou lá e Eliseu deu uma mensagem para ele. Deu o quê? Deu o Jordão. Deu para ele as 7 eras da igreja, os 7 mergulhos. E ele ficou limpo. Então que Deus te abençoe, que Deus te dá força, para que onde é que você estiver, aonde que é que você for levado, anuncia o profeta. Eu mesmo conheci o irmão Branham dentro da cadeia. Eu conheci o irmão Branham dentro da cadeia de Wencelau. Eu era preso, estava preso lá em Wencelau, e eu conheci o irmão Branham preso. Eu aceitei a mensagem do irmão Branham dentro da penitenciária de Wencelau. Eu encontrei a mensagem. A turma fala, as pessoas vão preso, depois ela sai para a rua, ela volta a ser presa. Não é assim não, irmão. Eu fui preso quase 10 anos, fiquei preso, saí e não voltei mais. Porque eu entrei sem o profeta, mas saí com o profeta da cadeia. Então, até hoje, na mensagem do profeta, que deu força, que deu para mim poder
para mim ser livre daquele vício que eu tinha de roubar, que eu era ladrão. Deus deu vício, Deus deu força para mim me livrar daquele vício, daquele espírito, né, que levava eu a assaltar, a roubar, e hoje, pela graça de Deus, já faz isso aí mais de 40 anos, estou aqui pela graça de Deus, nunca mexo mais na coisa de ninguém, e tenho uma família, uma esposa, com 3 filhas e um filho, e tem aí a base de 11 netos, né, 11 netos. E agora estou sendo bisavô, bisavô, graças a Deus. Mas eu era preso na penitenciária mais poderosa do Brasil, a penitenciária de segurança máxima, é a de Venceslau. E eu estava lá, fiquei 2 anos preso lá. E eu saí de lá com a mensagem na mão, e estou até hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.